Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Hoje nós vamos divulgar as estatísticas do setor externo para o mês de maio. Mas antes disso, no entanto, é minha obrigação me juntar a diversos colegas do Banco Central que nas últimas semanas têm alertado para os riscos para a sociedade derivados do verdadeiro desmonte que o Banco Central vem sofrendo nos últimos anos. O primeiro aspecto desse desmonte é uma crescente e inaceitável assimetria remuneratória com as carreiras de Estado equivalentes do Serviço Público Federal. Esse tratamento desigual e injusto já provocou no ano passado a maior greve do Banco Central, que trouxe impactos significativos para a divulgação das estatísticas oficiais do país. Só para falar aqui da minha área de atuação. Eu temo que esse cenário possa voltar a ocorrer caso essa situação não seja corrigida. O segundo aspecto desse desmonte deriva de 10 anos sem nenhuma contratação de servidores, com redução praticamente pela metade do quadro do Banco Central. Nesse período, os servidores do Banco Central assumiram novas responsabilidades e realizaram muitas entregas de elevado valor para a sociedade. Novamente, alerto que essa capacidade está, na minha opinião, chegando perigosamente perto do seu limite. Só para exemplificar com as estatísticas oficiais de responsabilidade do Banco Central, o Brasil, mediante o esforço forte do Banco Central, foi o primeiro país da América Latina a receber a certificação do mais avançado padrão internacional de produção estatística, o SDDS Plus do FMI, em 2019. E neste ano, o Banco Central cumpriu todas as metas da iniciativa estatística do Grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, o G20, que se chama Iniciativa Data Gaps. Nos últimos anos, passamos a divulgar diversas novas estatísticas, complementando a riqueza de informações disponíveis para a sociedade, o governo, os agentes de mercado, pesquisadores e a comunidade internacional. O Brasil agora dispõe de uma matriz de patrimônio financeiro trimestral, quantificando mais de 70 trilhões de reais de ativos e passivos financeiros dos residentes do país. Da mesma forma, a estatística de crédito ampliado ao setor não financeiro permite mostrar que o total de crédito no Brasil, que chega a 15 trilhões de reais, é o triplo do crédito bancário, que até então é a estatística mais comumente usada para essa análise. Da mesma forma, o patrimônio financeiro líquido do governo geral permite uma visão mais ampla dos ativos e passivos financeiros do governo geral do que as estatísticas de dívida pública até então disponíveis. Além disso, também passamos a divulgar estatísticas de títulos de dívida, estatísticas bancárias internacionais. A pesquisa de capitais brasileiros no exterior foi aprimorada, assim como estão sendo modernizados os sistemas de câmbio e capitais internacionais, entre outros. São exatamente essas entregas que eu reputo de elevado valor para a sociedade que o Banco Central está chegando ao limite de não mais conseguir continuar fazendo entregas novas e mesmo de manter as atuais com a qualidade necessária. Para dar um exemplo dos riscos existentes, de novo, só focando na equipe sobre a minha responsabilidade, a equipe responsável por toda a pesquisa Focus, pelos rankings Top 5 e todas as séries estatísticas de expectativa de mercado, tem 3 pessoas. As tabelas de crédito bancário da nota para a imprensa de estatísticas monetárias e créditos são feitas por uma equipe de 2 pessoas com o auxílio de uma estagiária. Para cuidar de toda a pesquisa CBE, com seus mais de 20 mil declarantes, além do CBE trimestral e do censo de capitais estrangeiros no país anual, temos uma equipe de 2 pessoas e contamos com o auxílio dos colegas do DEAT. Eu poderia ficar aqui dando uma série de outros exemplos, não só do Departamento de Estatísticas, mas do Departamento Econômico, do Departamento de Estudos e Pesquisas, que são da área em que eu atuo no Banco Central, a Diretoria de Política Econômica, mas esses exemplos são de todo o Banco Central. Eu acho que as autoridades
deveriam olhar com bastante atenção para os riscos que o desmonte do Banco Central vem causando e deveriam agir prontamente para a correção das assimetrias remuneratórias, que cresceram ainda mais neste ano de 2023 e prometem, se nada for feito, se ampliar no próximo, e, dessa forma, recompor, né, o quadro da instituição Banco Central do Brasil. Dito isso, vamos passar para as divulgações das estatísticas do balanço de pagamentos do país para o mês de maio. Em maio, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil foram superavitárias em 649 milhões de dólares. Isso se compara com um déficit observado no mesmo mês do ano passado, em maio de 2022, de 4,6 bilhões. Ou seja, houve uma virada no resultado das transações correntes no Brasil de um déficit de 4,6 bilhões para um superávit de 649 milhões. Ou seja, nessa comparação interanual de maio de 2023 contra maio de 2022, o saldo em transações correntes do país melhorou 5,3 bilhões de dólares. Se a gente olhar as informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, nós vamos ver que, dentre as categorias das transações correntes, a balança comercial, a conta de serviços, de renda primária e de renda secundária, essa melhora pode ser integralmente atribuída ao aumento do superávit comercial de bens do país. Esse aumento do superávit comercial foi de 6,4 bilhões de dólares nessa comparação de maio deste ano contra maio do ano anterior. Desta forma, o aumento do superávit comercial foi maior do que o aumento nas transações correntes como um todo. Então, é por isso que eu digo que o superávit comercial, o aumento do superávit comercial é responsável integralmente pela melhora das transações correntes no país. O superávit comercial, como vocês podem ver na tabela 1 da nota para a imprensa, passou de 3,3 bilhões de dólares em maio de 2022 para 9,7 bilhões em maio de 2023. Isso representa, né, obviamente, um aumento de 189%, ou seja, quase triplicou o resultado, né, de 3,3 para 9,7 bilhões. Este superávit de 9,7 bilhões de dólares, pelos critérios do balanço de pagamentos, que é o que nós estamos divulgando nessa nota, é o maior superávit comercial da série histórica compilada pelo Banco Central do Brasil, que se inicia em janeiro de 1995. E embora essa série histórica tenha sazonalidade, este superávit é o maior para qualquer mês da série, não apenas para os meses de maio. Esse resultado foi puxado pelo aumento das exportações. As exportações no mês de maio chegaram a 33,3 bilhões de dólares e este também foi o maior resultado das exportações de bens para qualquer mês na série histórica do Banco Central. Também contribuiu para esse superávit o fato de que, em maio, comparando com maio do ano passado, as importações caíram 11%. Então, houve um crescimento das exportações, uma redução das importações, né? As exportações chegaram a valor recorde e, junto com a redução das importações no mês, levaram um superávit comercial recorde. Como nós mencionamos que as transações correntes melhoraram 5,3 bilhões e a balança comercial sozinha melhorou 6,4, se conclui que alguma outra conta, né, teve um aumento no seu déficit. Essa conta foi a conta de renda primária, que teve um crescimento no déficit no mês de maio, comparado a maio do ano passado. O déficit em renda primária chegou a 6 bilhões de reais. Renda primária, só lembrando o que vocês todos já sabem, é composta pelos pagamentos líquidos de juros e pelos lucros e dividendos. Ela chegou a 6 bilhões de reais, com um aumento de 20% no ano, o que dá, nesse caso, 1,1 bilhão de dólares. Então, essa é basicamente a diferença entre as transações correntes melhoraram 5,3 bilhões, a balança comercial melhorou 6,4 e a conta de renda primária diminuiu 1,1
aumentou o déficit, no caso, 1,1 bilhão. Quando nós analisamos o resultado dos 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, de janeiro a maio, o Brasil teve um déficit em transações correntes de 12,6 bilhões de dólares, o que também é uma redução significativa, né, de 40%, em relação ao mesmo período do ano passado, que apresentou um déficit de 21,1 bilhões. Igualmente, quando a gente olha o resultado das transações correntes para o acumulado do ano, igualmente a melhora do resultado foi causada inteiramente pelo aumento do superávit comercial. O superávit comercial, quando a gente olha de janeiro a maio de 2022, ele era de 18,5 bilhões. No período de janeiro a maio de 2023, ele passou para 29,5 bilhões, um aumento de 11 bilhões de dólares, também superior ao aumento a melhora das transações correntes como um todo. Este superávit da balança comercial de 29,5 bilhões de dólares para o período de janeiro a maio é o maior resultado da série histórica do Banco Central para esses períodos, os primeiros 5 meses do ano. As exportações, né, foram as responsáveis por esse superávit da balança comercial, somaram 138,8 bilhões, que também são valores recordes para esse mesmo período de tempo. Para completar as transações correntes de janeiro a maio, a conta de serviços foi deficitária. Essa é a situação estrutural da conta de serviços no Brasil. Nós temos uma conta estruturalmente deficitária. O déficit atingiu 13,4 bilhões de dólares de janeiro a maio de 2023, o que representou uma redução de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. E no caso da renda primária, o déficit é uma conta também estruturalmente deficitária. O déficit atingiu 29 bilhões de dólares, um aumento de 13%. Então, nós tivemos uma melhoria no superávit comercial e uma redução e um aumento no déficit da renda primária, trabalhando em sentidos contrários, tanto no mês de maio quanto no janeiro a maio, no acumulado do ano. Quando a gente olha o período mais longo, os últimos 12 meses, o déficit em transações correntes também se reduziu. Ele atingiu 51,2 bilhões de dólares nos 12 meses encerrados em maio de 2022. Isso equivalia a 2,89% do PIB. E na mesma base de comparação, os 12 meses encerrados em maio de 2023, esse déficit em transações correntes atingiu 48,5 bilhões, ou seja, reduziu de 51,2 para 48,5, e em percentual do PIB se reduziu de 2,89 para 2,45% do PIB. Se trata, né, de um déficit baixo, integralmente financiado pelos fluxos de capitais de longo prazo que o país recebe. O principal desses fluxos de capitais de longo prazo são os investimentos diretos no país, eles também estão na tabela 1, e os investimentos diretos no país tiveram ingressos líquidos de 5,4 bilhões de dólares em maio. Esse valor se compara com 4 bilhões de dólares recebido em maio do ano anterior. Ou seja, também aqui, no mês de maio, houve um crescimento significativo, um crescimento de 36%, comparando os dois resultados. Nos últimos 12 meses, para fazer a mesma comparação que nós fizemos com as transações correntes, nos últimos 12 meses, o IDP, o investimento direto no país, acumulou 83,4 bilhões, né, um valor bastante superior ao do déficit corrente. Vocês lembram, eu acabei de mencionar, o déficit corrente nesses mesmos 12 meses foi 48,5 bilhões. E esses 83,4 bilhões de dólares do investimento direto no país equivalem a 4,21, melhor dizendo, por cento do PIB, o que também se compara a 2,45% do PIB para o déficit em transações correntes. Esse resultado do IDP cresceu na comparação com os 12 meses encerrados em maio de 2022. Lá atrás, eles eram 57 bilhões de dólares, 3,22% do PIB. Agora passaram para 83,4 bilhões de dólares, 4,21% do PIB. Bom, com esses resultados de transações correntes e investimento direto no país,
a gente tem, na minha avaliação, os principais resultados do balanço de pagamentos no mês de maio. E agora eu pediria para vocês passarem para a tabela 3 da nota para a imprensa, onde a gente pode olhar com mais detalhes a conta de serviços do balanço de pagamentos. Como eu mencionei, essa conta é deficitária. Em maio, ela teve um déficit de 3,1 bilhões de dólares, mas esse déficit se reduziu. Quando compara maio de 22 com maio de 23, houve uma redução de 8% nesse déficit. As principais rubricas da conta de serviços responsáveis por essa redução foram transportes e viagens internacionais. No caso dos transportes, houve um déficit de 1,2 bilhão de dólares em maio, que representou uma redução interanual de 35%. Ela é uma redução bastante significativa e já vem ocorrendo há vários meses. Tanto que, se a gente olhar o resultado acumulado no ano de 23 contra 22, essa redução é de 27%. Nesse caso específico, a gente tem dois efeitos, né? Na base de comparação, em 2022, a gente tinha a parte de transporte, no caso, os fretes, ainda estavam bastante afetados pela retomada da economia mundial pós-pandemia, né? A economia mundial saindo da pandemia, a China em 2022 ainda em lockdowns, então isso causava um problema nas cadeias globais de valor que acabavam elevando, tinham como uma série de outros impactos, o que nos interessa aqui, elevavam o preço dos fretes. Então, com o preço de fretes elevados, esta conta, as despesas subiram muito no ano passado, já tinham subido no ano anterior. Agora, em 2023, com a normalização, a retomada da economia mundial como um todo, né, um conjunto de países sem lockdown, agindo de uma forma um pouco mais sincronizada, se eu puder dizer assim, essa normalização reduziu o preço dos fretes e é isso que nós estamos vendo como o principal responsável por a evolução desta conta, né? Vocês viram que a balança comercial brasileira tem crescido bastante, principalmente puxada pelas exportações, mesmo que tenha uma redução de importações pontuais, mas o volume, a corrente de comércio brasileira cresce, mas os preços se reduzem e a gente tem um impacto na conta de transporte. A segunda conta que teve uma redução do déficit no mês foram viagens internacionais. A conta de viagens internacionais teve um déficit de 634 milhões de dólares agora em maio de 2023, o que representou uma redução, né, de 12% em relação a maio de 2022, onde o déficit tinha sido de 718 milhões de dólares. Aqui, para a gente poder explicar essa redução do déficit, é importante separar os dois componentes da conta, as receitas e as despesas. As receitas, só lembrando que vocês já sabem, dizem respeito aos gastos realizados pelos turistas não residentes que vêm para o Brasil, e as despesas são os turistas residentes no Brasil que viajam ao exterior. Começando pelas receitas, teve um aumento grande nas receitas quando a gente olha o resultado de maio. Essa receita chegou a 567 milhões de dólares e é o maior resultado para meses de maio. O que está puxando esse crescimento das receitas? Né? De novo, a normalidade da economia do país pós-pandemia. Nós já tivemos oportunidade de mencionar, quando a gente estava divulgando os resultados do balanço de pagamentos para fevereiro e para março, que foram meses que, pela primeira vez, desde a pandemia, teve um carnaval, digamos, pleno, integral. Então, recebemos um fluxo grande de turistas que fizeram as receitas com turismo, com viagens internacionais, aumentarem muito. Esse fluxo continuou e nós estamos tendo, pelas informações que a gente dispõe, divulgadas pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, um fluxo com forte aumento das entradas de turistas estrangeiros no Brasil. Então, isso aumenta as receitas e, claro, contribui para a redução no déficit na conta de viagem. Pela parte das despesas, também houve um aumento. Né? O aumento, as despesas no mês de maio atingiram 1,2 bilhão de dólares. Isso representou um aumento de 10% em relação a maio de 2023. Ou seja, também está tendo um crescimento, né, das despesas, retomada do turismo emissivo do país, mandando turistas ao exterior, mas este valor, embora crescente,
ainda está aquém do pré-pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, considerando os meses de maio, este 1,2 bilhão é o maior desde maio de 19. E maio de 19 foi exatamente o último mês de maio, assim, antes da pandemia. Em maio de 2019, as despesas foram de 1,47 bilhão, praticamente 1,5 bilhão. Ou seja, essa retomada das despesas ainda está aquém do pré-pandemia. E neste mês, né, o aumento das receitas foi maior, por isso que teve uma redução nas despesas líquidas com viagens. Mas é bom ressaltar que está tendo um crescimento tanto de receitas quanto de despesas. Eu acho que isso é importante. O fluxo de turistas, seja o receptivo, né, os turistas entrando no país, ou o emissivo, os turistas indo ao exterior, ambos estão aumentando. A última conta que eu queria mencionar, a última rubrica que eu queria mencionar na conta de serviços, é uma rubrica que geralmente nós não comentamos muito, mas temos falado nestes primeiros meses do ano. Chama Serviços Culturais, Pessoais e Recreativos. O interessante, o importante a destacar aqui é que nesta conta houve uma mudança metodológica que provocou uma quebra das séries. A partir de janeiro, com a revisão dos fatos cambiais, da codificação cambial do Brasil, nós passamos a ter um fato de natureza específico para jogos e apostas. Essas informações, como antes são operações de pequenos valores e antes estavam agregadas num determinado fato de natureza, elas estavam sendo captadas no que, na tabela 2, a gente chama de importações de pequenos valores, seja via encomendas internacionais ou operações com facilitadoras de pagamento. São nessas operações de facilitadoras de pagamento que a gente agora conseguiu abrir as despesas e receitas com jogos e apostas. Então, elas saíram, esses valores foram reclassificados e saíram das importações de pequeno valor, por isso essa conta teve uma quebra nas séries, na tabela 2, e uma parte delas veio para serviços culturais, pessoais e recreativos, nas despesas, né? Isso é aquela parte, vamos dizer, tem uma empresa que cuida de coletar as apostas e distribuir os prêmios para os vencedores, ela cobra um serviço, né? Ela cobra uma taxa para prestar esse serviço. Essa taxa é o que nós estimamos estar nesta despesa com serviços culturais, pessoais e recreativos, por isso que as despesas dessa conta aumentaram. E o próprio fluxo de apostas, ela está na tabela 5 da nota para a imprensa, nas outras transferências. As despesas são o que os brasileiros apostaram em empresas de aposta no exterior, e esse fluxo foi direcionado ao exterior, e as receitas das outras transferências são o pagamento de prêmios para os vencedores, né? Então, que elas pagam e esses recursos entram no país. Então, devido a essa mudança metodológica, essa conta passou a apresentar valores mais elevados, deficitários. Então, são 3 as rubricas atingidas. As importações de pequeno valor, que reduziram seu montante porque esses valores foram reclassificados. A conta de serviços, as despesas com serviços culturais, que aumentaram, e as receitas e despesas com outras transferências, que também foram impactados pelo próprio fluxo das apostas. Passando para a tabela 4, nós temos na tabela 4 as rendas primárias, que são o pagamento de juros e os lucros e dividendos. A renda primária teve um déficit de 6 bilhões de dólares em maio, com um aumento de 21%, aquele 1,1 bilhão de dólares que eu havia comentado. Começando pela conta de juros, a conta de juros teve um déficit de 1,4 bilhão de dólares no mês de maio. Isso mostra que a conta praticamente dobrou, né? Teve um aumento de 95% em relação a maio de 2023 e 22, né? Quando a gente olha os componentes, nós tivemos crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. O crescimento nas receitas está basicamente vinculado ao crescimento com a remuneração das reservas internacionais. Na tabela 4, o crescimento nas receitas está na linha 44, né, no memorando ao final da tabela, foi 770 milhões de dólares de receitas com juros no mês de maio, e a remuneração das reservas internacionais do país está na linha 39, 635. Então, dá para ver tanto que
a quase totalidade da remuneração com juros são a partir das reservas internacionais do país, quanto que a própria variação é toda explicada pelo crescimento da receita de reservas. Então, houve um crescimento nas receitas com juros, mas o crescimento nas despesas com juros foi maior. Né? Na linha 45, vocês vão ver despesas com juros de 2,2 bilhões de dólares, comparados com 1,4 bilhão em maio do ano passado, e esse crescimento está disseminado pelas diversas modalidades das contas, sejam os juros dos empréstimos, os juros com as operações intercompanhia. Né? Esse aumento disseminado indica o impacto na remuneração, né, da dívida externa do país, do aumento das taxas de juros praticadas nos mercados financeiros internacionais. Passando para lucros e dividendos, nós tivemos, na mesma tabela 4, né, a partir da linha 46, nós tivemos despesas líquidas com lucros e dividendos de 4,6 bilhões de dólares, o que é um crescimento bem menor, de 9%, em relação a maio de 2022. Esse crescimento foi causado por o crescimento nas despesas líquidas foi causado por uma redução das receitas e uma redução nas despesas. Só que, claro, a redução nas receitas foi maior. Então, as receitas com lucros e dividendos, que são aqueles lucros que as empresas multinacionais brasileiras obtêm, atingiu 1,7 bilhão em maio de 2022, pelas estimativas do Banco Central, e isso se compara a 2,3 bilhões em maio de 2023, 1,7 bilhão, e isso se compara a 2,3 bilhões em maio de 2022. Essa redução, na nossa avaliação, é devida a uma base de comparação muito elevada, ou seja, os dados de maio de 2022 foram bastante elevados e os dados de maio de 2023, mesmo estando, digamos assim, em linha com o esperado, apresentaram essa redução quando a gente faz essa comparação. Já no caso das despesas, elas ficaram basicamente estáveis. As despesas são os lucros auferidos no país pelas atividades das empresas multinacionais estabelecidas aqui. Né? Esses lucros atingiram 6,3 bilhões de dólares e ficaram praticamente estáveis. Em maio de 2022 foi 6,5, teve uma redução de 3%. Então, caíram tanto as receitas quanto as receitas caíram mais, as despesas líquidas aumentaram. Né? Com isso, eu encerro a parte que eu tinha preparado para apresentar aqui para vocês sobre as transações correntes e eu complemento essa apresentação inicial, antes de abrir para perguntas para vocês, com 3 informações adicionais. Né? Um pouquinho mais de detalhes sobre os investimentos diretos no país, que estão na tabela 8. Os investimentos diretos no país, como a gente mencionou, chegaram a 5,4 bilhões de dólares em maio, um crescimento de 36%. Mas quando a gente olha o acumulado no ano, os 5 primeiros meses, os 29,7 bilhões de ingressos neste ano são menores do que o janeiro a maio do ano passado, 37,8 bilhões. Né? Olhando então os dados de maio com mais detalhes, os valores o investimento direto no país tem 3 componentes: participação no capital, que são aqueles novos ingressos de recursos para financiar as empresas aqui no Brasil, que são subsidiárias de multinacionais. Esses recursos, em geral, se destinam ou para compra de outras empresas no país, ou para ampliação de capacidade produtiva, ou para criação de uma nova empresa estrangeira no país. Esses recursos são o que a gente chama de participação no capital. A segunda parcela são os lucros reinvestidos, aquele montante de lucros que a empresa auferiu no período anterior e reinvestiu na sua atividade, é uma outra forma de financiar o crescimento das empresas no Brasil. E a terceira parcela são os empréstimos intercompanhia, operações de crédito feitas entre empresas do mesmo grupo empresarial, seja a matriz no exterior mandando recursos para filial no Brasil, seja o inverso, né, uma matriz aqui no Brasil recebendo recursos captados no mercado internacional pelas suas subsidiárias no exterior, ou empresas que a gente chama de empresas irmãs, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, mas não são na cadeia de domínio uma acima da outra. Né? Então, essas operações intercompanhia são a terceira modalidade de investimento direto no país.
Participação no capital, ela teve uma redução no mês de maio, em comparação a maio do ano anterior, mas atingiu 2,8 bilhões de dólares, né, digamos, de ingressos novos, em termos líquidos. Os reinvestimentos de lucros ficaram basicamente estáveis em 2,1 bilhões, né? Em maio do ano passado foram 2,2 bilhões, e houve uma melhora, né? O que explica a melhora do investimento direto de um mês para o outro, de maio de 22 para maio de 23, foi a melhora nas operações intercompanhia, muito embora ela tenha sido o menor componente de maio de 2022. Os ingressos líquidos de operações da companhia chegaram a 438 milhões de dólares agora em maio. Só que em maio de 2022, eles tinham sido negativos. Tinha tido pagamentos líquidos ao exterior de 1,8 bilhão. Então, essa virada de pagamentos líquidos de 1,8 bilhão para ingressos líquidos de 438, ou seja, essa mudança de 2,2 bilhões, neste mês de maio foi a principal responsável pelo aumento do investimento direto no país na comparação interanual. O outro comentário que eu queria fazer com vocês são sobre as operações em carteira, os investimentos em carteira ou investimentos em portfólio. Essas operações, né, nós já tratamos do investimento direto. Nos investimentos em carteira, a gente tem operações fluxo de capitais com uma outra característica, são operações bem mais voláteis, que alternam ingressos e saídas mensalmente, em geral. E neste mês de maio, quando a gente olha os investimentos em carteiras negociados no mercado doméstico, no mercado brasileiro, seja em ações ou títulos, houve uma saída de 4 bilhões de dólares. Né? Com isso, né, para vocês verem a volatilidade desses recursos, essa saída de maio de 4 bilhões de dólares fez com que o acumulado no ano ficasse ligeiramente negativo, ou seja, 151 milhões de dólares de saídas líquidas. Ou seja, tinha um valor acumulado de janeiro a abril positivo, em maio teve uma saída maior e esse valor ficou próximo da estabilidade. É mais ou menos o que a gente tem visto na rubrica alternância de entradas e saídas. Houve no mês de maio saída tanto em ações e fundos de investimento, menos 1,8 bilhão, quanto saídas em títulos de dívida, menos 2,2 bilhões. A soma desses dois dá os 4 bilhões que eu havia mencionado. Quando a gente olha o acumulado do ano, essas duas modalidades têm comportamento opostos. De janeiro a maio, houve saídas em ações de 1,8 bilhão e ingressos de 1,6 bilhão em títulos de renda fixa. Né? Então, são essas variações que caracterizam a conta. Quando a gente olha os dados parciais do mês de julho até o dia 21, a gente tem um valor muito pequeno, por volta de 100 milhões de dólares de ingresso em termos líquidos nessas rubricas. Né? E o último ponto são as taxas de rolagem, né, que estão na tabela 15. As taxas de rolagem é uma conta que o Banco Central faz comparando todos os ingressos na dívida externa do Brasil, seja em empréstimos ou em títulos, nas operações de prazo maior de um ano, com as saídas que aconteceram nesse mesmo mês. Então, comparando esse fluxo de entradas com fluxo de saídas, se eles forem iguais, a gente tem uma taxa de rolagem de 100%, ou seja, as empresas foram capazes de captar novos recursos no exterior, em termos agregados, o conjunto das empresas brasileiras, exatamente no mesmo montante que foi feito o pagamento da sua dívida anteriormente contratada. Então, essa dívida foi rolada. O que aconteceu em maio de 2023 foi exatamente isso. A taxa de rolagem deu 97%, ou seja, muito próxima de 100%, com ingressos de 2,945 e saídas de 3 bilhões e 34. Né? Quando a gente olha janeiro a maio, o valor está um pouco abaixo de 100%, 80%, mas o mercado de capitais internacionais, os mercados financeiros internacionais continuam inteiramente abertos, com as empresas brasileiras captando sem nenhuma restrição. Com isso, eu encerro a parte que eu tinha preparado trazer aqui para vocês. Devolvo a palavra para a Adriana, para ela organizar as perguntas, né, que vocês têm. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa.
Vamos iniciar com a Larissa. Larissa, bom dia. Bom dia. Oi, Larissa, bom dia. Te ouviu? Vocês Te estão me ouvi. escutando? Sim. Larissa Garcia, do Valor Econômico. Na verdade, não é uma pergunta, eu tive um probleminha aqui, eu perdi a parte do déficit em renda primária. Se você puder, repetir a explicação do déficit de 1,1 bi, né? Da diferença de 1,1 bi. Obrigada. Perfeitamente, Larissa. De nada. E aproveito a dizer que para os demais participantes, se tiver algum problema na transmissão e alguma coisa ficar cortada, fique inteiramente à vontade para mencionar isso aí e eu repito aqui sem nenhum problema. Os dados de renda primária que a Larissa perguntou estão na tabela 4 da nota para a imprensa, né? E são os seguintes. Essa conta é estruturalmente deficitária, ela teve um déficit de 6 bilhões de dólares em maio. Este número, 6 bilhões, representa um aumento no déficit de 21% em relação a maio do mês anterior. A renda primária é composta por duas categorias principais, os pagamentos de juros e os lucros e dividendos. Nos pagamentos de juros, em termos líquidos, a gente tem tanto as receitas com os ativos brasileiros no exterior, quanto as despesas, que são a despesa com a dívida externa brasileira. A conta de juros teve um déficit de 1,4 bilhão de dólares em maio, e isso representou quase um aumento, quase dobrou a conta de juros em relação a maio do ano passado, um aumento de 95%. As receitas cresceram menos, as receitas elas são basicamente a aplicação das reservas internacionais do país e cresceram 133 milhões de dólares e atingiram 770 milhões. Mas as despesas foram as principais responsáveis pelo aumento da conta líquida de juros, né? As receitas atingiram 2,2 bilhões de dólares em maio de 2023, com um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. Esse crescimento, quando a gente olha as contas, né, de juros, as despesas de juros de empréstimos, de títulos, de operações intercompanhia, nós constatamos um crescimento em todas essas contas, um crescimento mais disseminado, o que mostra que, além de poder ter havido uma concentração específica de pagamentos neste mês, esse crescimento mais disseminado significa que o nível de juros pagos pela dívida externa brasileira tem aumentado, que é uma coisa consistente com o aumento das taxas de juros nos mercados financeiros internacionais. Então, essa disseminação nos mostra isso. A outra rubrica importante dentro da conta de renda primária são os lucros e dividendos. Os lucros e dividendos tiveram uma despesa líquida de 4,6 bilhões. Mas aqui na receita de lucros e dividendos nós temos as receitas, que são os lucros auferidos pelas empresas multinacionais de matrizes brasileiras que atuam no exterior, quanto às despesas, que são as multinacionais instaladas no Brasil, os lucros que elas tiveram. Então, no caso das receitas, houve uma redução mais significativa. As duas caíram as receitas e caíram as despesas. Mas o que levou ao aumento do déficit nos lucros e dividendos foi uma queda de receitas maior. Então, as receitas com lucros e dividendos em maio de 2023 atingiram 1,7 bilhão. Esse valor foi 26% menor do que os 2,3 bilhões de maio do ano passado. E, na nossa avaliação, maio do ano passado foi um valor bastante elevado e devido a essa base de comparação, mesmo valores, digamos, mais próximos da normalidade, com o que a gente estimou para maio de 2023, representaram essa queda mais significativa. Quando a gente olha as despesas, isso não aconteceu. Elas mais ou menos mantiveram o mesmo nível. 6,3 bilhões em maio de 2023, 6,5 bilhões em maio de 2022. Uma diferença de 3%, que a gente praticamente classifica como estabilidade, né? Então, houve uma estabilidade nas despesas, como as receitas caíram. Houve um crescimento nas despesas líquidas com
lucros e dividendos, e somado esse aumento na despesa líquida com lucros e dividendos e nas com juros, a renda primária aumentou o déficit agora no mês de maio. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Até o momento não tem nenhuma outra pergunta. Vamos aguardar um pouquinho enquanto eu checo aqui. Ok. Fernando, acho que podemos encerrar. Não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Alguma consideração final? Não. Só agradecer a todos vocês a participação e convidar a todos para estarem aqui novamente na quarta-feira, no mesmo horário, para a divulgação das estatísticas monetárias e de crédito. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.